Muito bem, vamos agora para a ministração da palavra do Senhor, nosso Deus. E creio que o Senhor tem uma palavra ao meu e ao teu coração. Nós vamos falar nesta tarde de um tema muito maravilhoso, que é a respeito do casamento e também do namoro. É a preparação de tudo isso. E diante da maravilhosa e gloriosa palavra do Senhor, nós vimos aí um exemplo de um homem de Deus. Quando ele começa a fazer todo esse preparativo para com a vida do seu filho. O exemplo que eu vou citar nessa tarde para nós é o exemplo de Abraão. Quando ele começa a fazer os preparativos para escolher uma mulher para o seu filho Isaque, que era o filho da promessa. Nós vemos que toda pessoa que deseja construir uma família indestrutível precisa, na verdade, se preocupar com a estrutura da vida a dois, desde seus primórdios. Nós vimos aqui que toda pessoa que deseja construir uma família abençoada, uma família indestrutível, ela precisa se preocupar desde o início, a preparação desde o início do namoro, para que futuramente ela venha a ser bem-sucedida. Isto é, desde a preparação, que nós sabemos que se inicia no namoro, é muito mais fácil consertar, irmãos e ouvintes da palavra do Senhor, um relacionamento que já começou com um monte de erros, do que firmar um matrimônio entre um casal que deu os passos certos desde o início. Glória a Jesus. A Bíblia, ela relata a história, uma história que deve, na verdade, ser analisada por quem deseja decidir o futuro com inteligência e construir uma família indestrutível. O relato de como o patriarca Abraão foi conduzido por Deus. Escute bem, como Abraão foi conduzido por Deus, a fim de encontrar uma esposa para o seu filho Isaque. Nós vemos aqui que Deus a conduziu a Abraão, para que ele viesse a encontrar uma esposa ideal para o seu filho Isaque. O relacionamento, ou seja, o relato do encontro da família do patriarca com Rebeca, contém diretrizes e rumos que são úteis para nortear a vida dos cristãos em nossos dias. Mais de 4.000 anos após os fatos terem ocorridos. Ou seja, irmãos, uma escolha pode resultar em bênção ou em maldição para o resto da vida. É por isso que hoje os nossos líderes, principalmente aqueles mais experientes, eles orientam os jovens da igreja, quando passa para a fase de namoro, a escolher, buscando no Senhor, orando, pedindo a Deus. Esta é a orientação do líder, que é orientado pelo Senhor, para que o Senhor venha a conceder a sua namorada conforme a permissão do Senhor, para que a bênção possa vir completa para com as suas vidas. Porque nós vemos aqui que uma escolha pode resultar em bênção ou maldição. Se vir da parte de Deus, é bênção para todos sempre. Louvado seja o nome do Senhor.
E Abraão, ele sabia disso. E o patriarca se preocupou com a mulher que seria a esposa de seu filho Isaque. Abraão, sabendo disso, da bênção que viria sobre a vida do seu filho, ele se preocupou em escolher uma mulher que fosse ideal para ser a esposa de Isaque. Naquela época, como era de costume, irmãos, o pai era que escolhia quem se casaria com o filho, e o futuro de Isaque, como nós sabemos, dependia desta decisão. Louvado seja o nome do Senhor. Abraão já era idoso, com cerca de 140 anos de idade. Está lá no relato de Gênesis, capítulo 21, do versículo 5 adiante. Deus o havia, na verdade, abençoado em tudo, tornando um dos homens mais ricos de seu tempo. O seu filho Isaque, porém, ainda estava solteiro, o que para ele, como pai, era preocupante. Louvado seja o nome do Senhor. Abraão então chamou um dos seus mordomos mais antigos, em que confiava plenamente, e lhe deu a missão a esse homem de encontrar uma esposa para Isaque na terra onde viviam seus parentes. O empregado de Abraão jurou a Abraão que faria tudo conforme suas orientações. Glória a Deus. Jure pelo Senhor, o Deus dos céus e da terra, que não deixará meu filho se casar com uma das mulheres cananitas que aqui vivem, mas irá à minha terra natal, aos meus parentes, procurar uma mulher para meu filho Isaque. Gênesis capítulo 24, versículo 3, versículo de número 4. Nós vemos aqui quais eram os motivos dessa preocupação. Qual era o motivo? A preocupação que Abraão estava para escolher uma mulher para Isaque. A realidade é que uma escolha errada pode ter consequências imprevisíveis. Esta era a preocupação de Abraão para com seu filho. Porque a escolha errada, se ele chegasse a casar com uma mulher que não fosse da sua descendência, poderia ter consequências irrepreensíveis. Isaque nasceu da promessa divina, irmãos. E havia promessas de Deus que poderiam ficar comprometidas se ele se casasse com alguém que não cumprisse os propósitos do Senhor. Esta era a maior preocupação de Abraão para com seu filho, porque ele sabia que Isaque era uma promessa divina. E se ele viesse a se casar com alguém que não era das suas origens, poderia, na verdade, comprometer a promessa que Deus havia feito a ele. Louvado seja o nome do Senhor. Em nossos dias, muitos jovens não levam a sério as implicações de uma escolha errada, que acaba fazendo que as promessas de Deus não se cumprem em sua vida. Se você está em busca de alguém com quem quer construir um projeto de vida a dois, eu gostaria de dar algumas orientações para quando tiver de tomar uma decisão, analise bem a situação e, primeiro de tudo, busque a orientação no Senhor nosso Deus. É melhor escolher, irmãos, de olhos fechados. Como assim, meu irmão? É melhor escolher orando, pedindo a Deus para que Ele venha orientar, porque quando Deus lhe conceder,
com certeza a bênção virá completa para a sua casa e com certeza tudo vai ser na direção do Senhor nosso Deus. Que o Senhor venha nos conceder um início de noite abençoado, aonde esta palavra possa chegar no seu lar, aonde você que ouve esta palavra neste início de noite, possa pedir a orientação de Deus dentro do seu lar, para orientar os seus filhos que estão aí iniciando este momento preocupante, que é a escolha de alguém para futuramente construir a família. E nós, como pais e mães, temos essa obrigação de instruir os nossos filhos para que eles venham fazer a escolha certa, principalmente buscando a Deus e a orientação para que o Senhor venha conceder a bênção, para que futuramente venhamos ver as bênçãos sendo derramadas sobre o vosso lar. Eu creio no mover e no agir deste Deus poderoso, que há de fazer sobre a minha e a tua vida. Fica essa palavra nesta tarde, no nome do Senhor Jesus. Amém.